Bom, acho que já está gravando, né? Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu vou só botar um cronômetro aqui para ver direitinho. Eu vou separar em dois vídeos de 1 hora cada. Tá aqui no temporizador, no cronômetro é melhor, né? Tá, pronto. Bom, o fone eu vou deixar assim porque fica mais fácil de... não tem ninguém falando comigo, então não vou precisar ouvir, né? Já deu para ver que meu fundo é vermelho, né? Mas enfim, botei... Na verdade, estou aqui na Estrela da Morte, né? Quem gosta de Star Wars. Bom, pessoal, então vamos ao que interessa, né? Primeira coisa, nessa aula a gente vai só resolver exercício. Essa aula é visando a reposição de uma daquelas aulas que a gente faltou, né? Que eu faltei, no caso, no início da disciplina. Ainda tem algumas para a gente repor, mas eu acho que é uma boa a gente sempre fazer essas aulas gravadas de exercício, né? Claro, a gente vai continuar fazendo os exercícios nas aulas, né? Mas nosso tempo é curto, né? Vocês podem perceber durante as aulas. Não dá para a gente resolver uma lista de exercício durante uma aula comum. Até porque eu não posso simplesmente jogar o comando e dar um tempo para vocês fazerem, aí depois eu faço. Isso consome muito tempo. A gente até conversou sobre isso na última aula, né? Que deveria ter mais exercícios. Assim, eu admito, né, que demorei para gravar essa aula, né? Como eu falei para vocês, já devia ter gravado há algum tempo, já devia ter publicado a lista, isso de fato. Mas, enfim, eu tive alguns problemas, né, algumas intercorrências, expliquei isso na aula também, mas eu vou tentar fazer tudo no tempo, tá certo? Tudo no tempo, daqui para frente, né? Então, essa primeira lista, ela tem, se eu não me engano, 29 questões sobre os assuntos que a gente viu até agora, que são os assuntos da primeira avaliação, que vão cair na prova do dia 1º de setembro, certo? 2 de setembro, aliás, é numa sexta-feira, 2 de setembro. Bom, os conceitos são... o conteúdo que a gente viu até agora envolve classes, objetos, encapsulamento, construtor, métodos estáticos e array, né, que é o vetor. E dentro dessa teoria de classes e objetos, a gente ainda tem uns subtópicos, né, como instanciação, métodos, enfim, coisas que estão dentro desse conteúdo de classes e objetos, né? E, bem, nessa primeira lista, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar só a lista de exercício. Eu acho que... Bom, eu espero que esteja aparecendo aí para vocês, tá? Bem, gente, eu coloquei aqui nessa lista tem os tópicos, né, que eu comentei, ó, vejam, classes, nós temos classes aqui, que o certo seria classes de objetos, né, mas é praticamente a mesma coisa, né? O encapsulamento, construtor e arrays, ok? E métodos estáticos também, aqui no final, né? São 28, não são 29. E aqui no início da lista, eu coloquei alguns exercícios básicos. Eu coloquei básicos porque, na realidade, essas questões tentam reforçar alguns conceitos que vocês aprenderam em algoritmos, certo? E programação estruturada, que, bem, deveria ser programação procedural na realidade, né? Porque se a gente for olhar, programação orientada a objeto é um tipo de programação estruturada, mas isso aí alguns autores que defendem, mas, enfim, não vem ao caso. Programação estruturada poderia ser a linguagem C, né, que vocês viram.
Bem, e aí eu botei esses exercícios aqui para tentar dar uma treinada, né, usando Java, com exercícios semelhantes àqueles que vocês faziam em C, onde não tinha classe, não tinha objeto, não tinha encapsulamento nem nada. Então, esses exercícios, eles são básicos, eles são bem simples, tá? Que é para realmente reforçar essas habilidades aí que vocês precisam, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, a primeira questão diz assim: desenvolva um programa que leia um número inteiro do teclado e exiba seu antecessor e o seu sucessor. Aqui eu coloco alguns detalhes, né? Um programa está subentendido que é Java, né? Como diz aqui em cima, ó, todos os exercícios abaixo devem ser desenvolvidos utilizando-se a linguagem Java. E aí eu, inclusive, coloco algumas informações sobre qual deve ser o tipo da variável e assim vai. E a leitura do teclado também, né? Como eu costumo fazer em sala de aula, quando tem essas questões de leitura do teclado, que aqui nessa lista vocês vão ver que é a grande maioria, eu sempre faço primeiro a lógica do programa sem essa parte do teclado. Eu geralmente uso valores que estão dentro do código, estão hard-coded, né, como eu falei para vocês já. Bem, e aí depois eu implemento o scanner, que é a classe responsável por fazer essa leitura aí do teclado, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no NetBeans, só que é o seguinte, eu acho que eu compartilhei somente o PDF. Eu acho que eu tenho que compartilhar a tela toda. É isso? Bem, nesse caso, então, eu acho que, bom, eu espero pelo menos que agora esteja aparecendo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu acho que está aparecendo. É porque, assim, eu não quero ter que parar o vídeo para ver como é que ficou, né? Mas eu acho que tá ok, acho que está certo. Só fazer um último teste aqui. Tá, eu acho que está aparecendo sim. Bom, se tudo der certo, vocês estão vendo o NetBeans aqui, ok? Tá minha cara aqui um pouco mais para o canto. Bom, então, primeira coisa, né? Eu vou criar um projeto para essa lista, ok? E cada exercício vai ser um pacote. Eu vou criar um pacote dentro desse projeto para cada questão. Como eu costumo fazer nas aulas, né? Cada aula é um projeto e aí todos os códigos que a gente vê eu coloco em pacotes dentro daquele projeto. Então, vamos lá, eu vou criar aqui o nosso projeto. Posso simplesmente clicar aqui nesse ícone, né, de novo projeto. Será que ele tem... Eu estou usando o Zoom, gente. Eu estava acostumado com o Google Meet, né? Mas o Google Meet não grava mais, então eu tô tendo que recorrer ao Zoom para fazer isso. Mas ele é muito bom também, eu só não estou muito acostumado. Eu estava procurando aqui sobre quando eu clico, né? Se ele dá tipo um destaque assim, né? Eu acho que não. Para vocês saberem onde é que eu estou clicando, né? Às vezes você não consegue ver a seta do mouse. Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Melhorou um pouco. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu consigo escrever na tela. Pô, isso é legal. Voltei aqui a usar a minha mesa digitalizadora. Deixa eu ver aqui se funciona bacana com o Zoom também. Boa. Olha, legal, legal. Bom, então, eu acho que eu vou usar esse Spotlight aqui, porque fica vermelhinho e ele pisca assim quando eu clico, tá vendo? Muito bem, vamos voltar aqui então. Acho que eu posso fechar isso aqui. Pelo visto eu não posso fechar. Bom,
Vamos torcer para que vocês consigam ver. Vamos lá. Pô, só esse negócio aqui que tá atrapalhando aqui em cima. Deixa eu ver se consigo botar bem em cima. Vamos criar aqui um projeto, tá? Bom, vocês sabem, né, que tem que ser uma aplicação Java, e eu vou dar um nome de lista. Eu vou botar o mesmo nome do arquivo, PO, lista exercícios. Eu acho que é esse o nome. Lista de exercícios. Primeira lista de exercícios, na verdade. Primeira lista de exercícios. Primeira lista de exercícios. Ok, pronto. Aqui está nosso projeto. Como vocês bem sabem, o NetBeans ele vai criar a classe, né, e o pacote. A gente não vai usar isso aqui, porque vou criar um pacote novo para cada questão. Então, eu vou excluir esse pacote, tá? Vou aqui no delete, ou delete em inglês, né? Dá um OK. Pronto. Agora, eu vou criar um pacote novo. Um novo pacote aqui, Java Package, né? Vejam que eu cliquei, tanto faz você clicar na pasta Source Packages, quanto nesse Default Package, que é o pacote padrão, né? Tanto faz, você pode clicar aqui, tanto aqui quanto aqui, para criar um pacote novo. Então, novo pacote Java, vou chamar de EX1, ok? EX1, que é o exercício 1, né? Ou Q1, pronto, pode ser Q1, de questão 1, né? Vamos criar esse pacote aí e pronto. A gente vai repetir esse processo nos outros exercícios, tá? Então, vamos ler de novo aqui a primeira questão. Desenvolva um programa que leia um número inteiro do teclado e exiba seu antecessor e seu sucessor na saída. Bom, vamos primeiro pensar. Esses exercícios básicos, iniciais, eles não têm necessidade de você criar uma classe específica para fazer esses procedimentos. É claro que, como eu expliquei em sala de aula, para você rodar o seu programa, você precisa de duas coisas. Deixa eu ver aqui. Eu gostei desse negócio de escrever aqui, vamos ver. Você precisa de duas coisas. Primeiro, uma classe principal. O negócio que ele some, né? Será que eu consigo fazer com que ele não suma? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, agora sim. Uma classe principal. Ok? E dentro dessa classe, a gente precisa do método principal. Esse método principal, gente, é o que a gente chama de main. M-A-I-N. Assim como vocês tinham lá em C, né? O int main, né? Então, a gente precisa dessas duas informações, dessas duas estruturas para fazer rodar o nosso programa. Então, o que a gente faz? A gente começa aqui, olha, eu vou criar uma classe, vou clicar aqui no pacote novo, Java Class, tá? Bom, a classe precisa de um nome, né? A gente, nesse caso aqui, não tem nada na questão dizendo qual deve ser o nome da classe. A gente pode colocar algo que remeta ao teste, né? Afinal de contas, a gente vai só testar um código. Ou a gente poderia colocar, vamos ver, algo que tenha relação com o exercício, né? Por exemplo, antecessor e sucessor. Tanto faz. O nome padrão que eu geralmente coloco é teste, quando não tem necessidade de você dar um nome significativo para a classe, né? Então, vamos deixar assim mesmo, teste. Aqui está a classe, né, gente? Então, a gente precisa do main, não é isso? Opa, apareceu aqui a janelinha de digitação, não quero agora. Gente, o método main, ele é um método como qualquer outro, com exceção de que ele é o principal. A diferença de que ele é o principal, é lá que o seu programa começa, né? Então, tudo que é executado, tudo que é lido, tudo que é exibido na tela, ele vai começar ali, da primeira linha do seu método main até a última. E todas as outras classes que estão existentes no seu código, elas vão ser chamadas a partir dali, ok? Então, é por isso que a gente chama de classe principal e método principal.
Bom, o método main, pessoal, ele é um método público, ele é um método estático e ele é um método void. Void porque ele não vai retornar nada. Público porque ele tem que ser acessível pela JVM, a JVM que vai chamar esse método, né? E estático porque não há necessidade, como a gente já falou em sala, né? E a gente vai ver nos exercícios daqui a pouco, quando um método ele é estático, não há necessidade de você instanciar um objeto da classe para que você chame o método. Você pode chamar o método diretamente de uma classe que não foi instanciada. E o método main precisa ser assim, porque, imaginem, se a JVM tivesse que instanciar um objeto da sua classe de teste toda vez que você fosse rodar o programa. Seria um gasto de memória a mais, desnecessário. Então, é por isso que o método é estático, porque ele tem que ser chamado, ele tem que poder ser chamado de qualquer classe, né? Bom, ele é main, o nome dele é main, que em inglês significa literalmente principal, né? E esse método, ele recebe o seguinte argumento: um array de strings. O que são esses argumentos? Esses argumentos é quando você quer passar alguma informação para sua classe, para o seu programa. Por exemplo, um programa para procurar em uma determinada pasta do seu sistema, um arquivo e fazer uma cópia dele. Então, esse argumento aqui, ele pode ser, por exemplo, o nome do arquivo que você está procurando. Só que tenha em mente que isso aqui é opcional. Não é sempre que você vai precisar passar argumentos para a sua classe, para o seu método principal. Mas você tem que indicar os argumentos. Ok? Muito bem. Então, esse é o nosso método main, gente. Ah, mas eu vou ter que decorar esse procedimento? O ideal é que sim, né? Isso, com a prática, vocês vão pegar e vão lembrar cada um dos componentes desse método principal. Não esquecendo aqui das chaves, tá? De abertura e fechamento. Que significa que é aqui dentro que vai acontecer toda a mágica do seu programa, né? Mas tem um atalho para isso, pelo menos no NetBeans. Basta você digitar main, assim, ó, M-A-I-N, e sem apertar em outra tecla, você faz o atalho Ctrl espaço. Ctrl espaço. Ctrl é esse botão que tem escrito CTRL, né? É o Ctrl. Aí você segura ele, aperta o espaço, vai aparecer essa janelinha aqui, ó, do NetBeans, sugerindo que você está querendo colocar o método main, né? Ele até coloca aqui na janela. Aí você ou clica em cima ou aperta Enter, que ele já coloca lá tudo para você. Eu vou apertar Enter. Apertei Enter aqui. Aí vejam que ele sugere uma porção de outras coisas para colocar no método main. Laço de repetição, condicional, construtor, enfim. Mas a gente não quer nada disso, então a gente pode ou clicar fora ou apertar ESC, que aí a janelinha some. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para o exercício. Diz assim: desenvolva um programa que leia um número do teclado e exiba o seu antecessor e o seu sucessor. Bem, eu ainda não vou ler do teclado, então eu vou usar uma variável para guardar um número que vai ser atribuído diretamente no código. Ele vai ser hard-coded, né? Que é como a gente chama. Então, tem que ser inteiro, né? Como diz aqui, ó, leia um número inteiro do teclado. Então, eu vou chamar de número, o nome da variável. É isso? Eu acho que eu vou... deixa eu aumentar um pouco a fonte, porque por mais que esteja gravando, é bom que a gente não deixe dúvidas, né? Deixa eu ver aqui se existe a fonte 20. Aumentou, melhorou, né? Eu acho que melhorou. Então, esse número, eu vou dar um valor para ele direto no código. Vamos colocar aqui um número, sei lá, 12. É um número qualquer, tá? E aí, a questão é muito simples. Ela diz para você exibir na saída o sucessor e o antecessor desse número. Bem, como é que eu encontro o sucessor de um número? Quem é que vem depois dele? Né? Matematicamente, o sucessor de um número é aquele número obtido através da adição de uma unidade. Então, para você encontrar o sucessor, você pega um número e soma 1 com 1. Número mais 1. Tá? E a mesma coisa vale para o antecessor.
Só que aí você tem que subtrair. Tá? Então, é muito simples. As informações que a gente vai precisar são essas duas aqui, ó. Número mais 1 e número menos 1. Número menos 1. A gente poderia criar, inclusive, duas variáveis, né? A gente pode chamar de sucessor e antecessor, para guardar esses valores. O sucessor, ele vai ser quem? Vocês concordam que vai ser o número mais 1, enquanto que o antecessor vai ser o número menos 1? Certo? Sucessor vai ser quem é número? Olha só, nossa variável número é essa aqui de cima, que guarda o nosso número inicial. O sucessor vai pegar esse número, que nesse caso aqui é 12, vai somar com 1, e o antecessor vai fazer a mesma coisa, ele vai guardar o resultado do nosso número 12 menos 1, que vai ser 11. Não é isso? Mas a questão ainda pede para a gente exibir na tela. E aí, conforme a gente viu nas aulas, o método que você usa para exibir uma informação na tela é o println. Você tem o println, você tem o print, né? O print sem nada, e você pode usar também o printf. Cada um tem a sua função, né? Eu falei para vocês que o println, ele imprime a informação que você passa para ele e ele quebra uma linha, quer dizer, ele joga o cursor para a linha de baixo. É equivalente ao barra N lá em C, né? Enquanto que o print não faz isso. Ele mantém o cursor na mesma linha. O print é bom, geralmente, para quando você quer imprimir informações sequenciais, né? Que nem eu geralmente faço quando eu estou lendo alguma coisa do teclado, e aí eu quero que o usuário ele coloque o número, ele entre com a informação logo após o texto. Aí o cursor fica bem do lado, né? Ele não vai para a linha de baixo. A gente usa o print nesses casos, né? Mas, assim, só lembrando, é uma questão de visualização. Não é obrigatório você usar um ou outro. Eu não vou tirar ponto de vocês na prova por ter usado println quando era para usar print. Não. É só para ajudar na visualização do programa. E a gente tem ainda o printf, que é aquele mesmo printf da linguagem C, com a mesma sintaxe, com os mesmos argumentos. E aí, lembrando, né, no printf, a gente precisa, por exemplo, colocar %d e uma vírgula seguida da informação que a gente quer substituir ali, naquele %d. Aqui, ó. É a mesma coisa. Tá? Só que tem um pequeno detalhe. Esses três, eles pertencem, em Java, pelo menos, eles pertencem a uma classe chamada System. Uma classe chamada System. Todos eles. Então, você tem que colocar o System na frente de todos. Só que não é diretamente na classe System. Eles pertencem ao pacote Out, que está dentro da classe System. Então, a gente tem que botar essa informação aqui no meio, né? System Out e System Out. Um detalhe, a gente esqueceu aqui dos parênteses, né? E do ponto e vírgula. O que ele está reclamando? Ah, tá. É porque ele exige que tenha um argumento aqui, ó. A gente tem que botar pelo menos uma string vazia. Senão ele reclama, ele não funciona. Tá ok, gente? Então, a gente pode usar um desses três para exibir o nosso número na tela, na saída. Né? Só que a questão pede para a gente exibir o antecessor e o sucessor. Eu vou colocar um em cada linha, tá? Que é para a visualização ficar melhor. Ok? Eu vou usar, então, dois printlns. Que também tem um atalho, né? A gente já falou na sala, mas se você digitar SOUT ou SOUT, né? E você aperta Ctrl espaço, ele vai sugerir o println para você. Aí você dá o Enter. Tá aí, ó. No println de cima, pessoal, eu vou imprimir o sucessor. Aliás, o antecessor, né? O antecessor. E na linha, no println de baixo, eu vou imprimir o sucessor. Vamos executar o código primeiro, e aí eu vou fazer uns comentários sobre ele, tá?
Primeira coisa, salvar o código. Então, tem um atalho, Ctrl S, que salva, ou você pode vir bem aqui, olha. Aqui, olha, Save. Aqui, File, né, que é arquivo. Aí você vem em Save. Ou usa o atalho Ctrl S. Ok? Aí agora sim a gente pode executar o nosso programa. Muitos alunos, né, executam rodando esse botãozinho verde aqui, né, que é o executar projeto. Eu não recomendo vocês usarem esse botão porque ele vai procurar dentro do seu projeto o primeiro método main que ele encontrar. E como o nosso pacote vai ter vários métodos main, porque a gente tem várias questões, né, para ser colocada nesse projeto, pode criar um problema, porque você vai executar um pacote quando você querer executar outro. Então, eu sugiro, tá? Se você não tiver certeza do que você está fazendo, eu sugiro você não usar o F6, que é esse botão verde. Eu sugiro você usar o Shift F6. O Shift F6, ele é esse atalho bem aqui, olha. Run File, ou seja, executar arquivo. Você pode encontrar por aqui, você pode clicar com o botão direito em cima do código e bem aqui você tem, ó, Run File, né? Mas o atalho sempre nos ajuda, né? Então, Shift F6, Shift talvez não apareça no teclado de vocês o nome, né? Mas é esse botão no teclado que tem uma seta para cima, né? Ele fica logo em cima do Ctrl, do lado esquerdo do teclado. E, bem, dependendo do layout, ele pode estar em cima das setinhas do lado direito, né? Mas, enfim, se você não estiver seguro de usar o atalho, vá bem aqui em Run, depois em Run File, ou clica com o botão direito e vem aqui em Run File, tá certo? Muito bem. Eu vou executar aqui e a gente vai analisar a saída. Vamos lá. Olha só, tá bem aqui a nossa saída, gente. 11 e 13. Será que tem lupa aqui no Zoom? Eu acho que não. Não tem não. Mas bem aqui, ó, se vocês puderem ver, 11 e 13, né? Ou seja, 11 é o antecessor, imprimiu numa linha, e 13 é o sucessor, que imprimiu em outra linha, tá? Beleza, o programa está funcionando. Só um comentário aqui. Vejam que aqui no argumento do println, eu simplesmente coloquei as variáveis que guardam as informações do antecessor e do sucessor, né? Vocês perceberam isso. Então, aí eu pergunto, por que que eu não fiz isso aqui, ó? Por que que eu não botei entre aspas? Porque geralmente o println, ele recebe argumentos com aspas, né? Porque no momento em que você faz isso, você está dizendo que você quer imprimir exatamente essa palavra aqui, antecessor, e a palavra sucessor, ao invés das variáveis sucessor e antecessor. Se eu rodar isso aqui, ó, vamos salvar, né? Ctrl S, depois Shift F6. Tá aqui, olha. Antecessor e sucessor, quer dizer, são strings, né? Ele está imprimindo a palavra, as palavras antecessor e sucessor. E não é isso que a gente quer. Então, sempre que você quiser imprimir variáveis, ou até mesmo números, né? Dessa forma aqui, ó, você não precisa colocar aspas. Fazer uma conta, por exemplo, 3 mais 1 e 14 mais 19, por exemplo, sem aspas, tá certo? Bom, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o que a gente chama de concatenação. Deixa eu colocar aqui no comentário. Concatenação. A concatenação é quando você junta várias informações em sequência para ela virar uma única informação na saída. Isso geralmente a gente faz com strings e outras strings e com strings e variáveis. Por exemplo, eu vou concatenar o meu nome. Olha aqui, com sinal de mais, é o sinal de mais, que é o símbolo da concatenação. O meu nome com espaço em branco. E vou concatenar de novo com o meu sobrenome. Olha aqui, Cláudio, espaço, Coutinho. Sempre que você coloca esse sinal de mais, ele vai concatenar essas strings. Vamos ver como é que fica?
Olha lá. Certinho, né? Quer dizer, 3 strings viraram uma única string. E eu posso também, por exemplo, concatenar com um valor. Por exemplo, sei lá, 50. Vejam que 50 não é string, porque eu não tenho as aspas, né? Mas o println, ele entende que você quer que ele converta o 50 para string para que seja exibido. Vamos ver aqui. Olha lá, Cloud 50. Né? Não, gente, eu não sou... Eu não... Não, deixa para lá. É porque esse 50 aí ficou parecendo, sei lá, propaganda política, né? Não tem nada a ver, tá? Foi um número aleatório aqui que eu pensei, juro. Então, vamos... 49, pronto. Enfim, então é assim que funciona a concatenação, ok? Eu quero concatenar, então, agora duas informações. Eu quero concatenar a palavra antecessor, 2 pontos, com o conteúdo da variável antecessor. Olha aqui. Isso aqui é uma string e isso aqui é a variável, ok? Então, a informação que vai aparecer é o quê? É a palavra antecessor seguida do conteúdo da variável antecessor, que vai ser calculada a partir do número que a gente digitou, que é 12. Vejam que é uma cascata, né? Você colocou o 12 como o número aqui, depois você encontrou o antecessor como sendo o número menos 1, e vai colocar aqui no argumento do println. Mas é assim que a programação funciona, né? Você pega valores de vários lugares, manipula e gera valores novos. E coloca, exibe da forma que você quiser, né? E eu vou fazer a mesma coisa no println de baixo com o sucessor. Olha só. Também fiz uma concatenação. Então, o que é que eu estou esperando? Eu estou esperando que apareça essa informação aqui, ó. Deixa eu botar o código para cima. Não vai dar, eu acho. Tá aqui a saída. Ó, olha aqui como ficou. Antecessor 11 e sucessor 13. Tá certo, porque o nosso número é 12. Né? Então, o antecessor de 12 é 11. O sucessor de 13, de 12 é 13. Tá? Perfeito. É isso que a questão pedia. A gente poderia ter até melhorado isso aqui um pouco sem a necessidade de usar variáveis, sucessor e antecessor. A gente poderia ter jogado direto essa conta aqui dentro do parênteses, né? De que maneira? Olha só, eu vou recortar, quer dizer, eu vou remover só essa parte aqui e vou apagar o restante. Aí, ao invés da variável antecessor, nesse caso eu apaguei o sucessor, né? Ao invés da variável sucessor, eu vou colocar diretamente número mais 1. Tá? Isso aqui vai dar uma saída indesejada. E eu vou explicar por quê. Vamos ver aqui. Vamos rodar do jeito que está aqui. Olha só o que apareceu aqui. Sucessor 121. Isso não faz nenhum sentido, né? Mas por que aconteceu isso? Vejam que esse 121, na realidade, ele é uma junção do número 12 com o número 1. Por quê? Porque o println entendeu que você queria concatenar o número, quer dizer, concatenar sucessor com o número e concatenar com 1. Ou seja, o número é 12, você concatena com 1, vai ficar 12, 1, colado um no outro. Porque lembrem do que eu falei, o println ele converte automaticamente em string, quando você tem um valor numérico. Ah, mas então não dá para botar aqui dentro, Cláudio? Dá, só que você tem que usar um parêntese. Porque quando você coloca um parêntese, primeiro vai ser feita essa operação aritmética e só após isso o resultado vai ser convertido em string. Ele vai primeiro somar número com 1 e só depois vai converter o resultado em string. Olha só. Aqui, ó, 13. Certinho, né? O número que a gente queria. Então, a gente pode repetir o mesmo procedimento para o antecessor. Então, eu posso me livrar dessa variável aqui e deixar simplesmente o quê? Número menos 1. Ou seja, aqui é menos, tá? O antecessor é menos e o sucessor é mais.
Vejam que agora eu fiquei somente com uma variável. O código ficou mais direto, ele ficou mais limpo, né? Aí pode surgir a pergunta, Cláudio, mas então, o que eu faço? Eu uso variável ou não uso variável? Eu tenho que fazer igual? Sempre. Vejam bem, a nível de programação 2, na verdade é programação orientada a objetos agora, né? Peraí, gente, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá ligado. Por um instante eu achei que não estava ligado. Teria perdido meia hora de aula, mas tudo bem. Também eu tenho que ver aqui... agora que eu lembrei. Não, ele está me ouvindo, sim, porque está mexendo aqui o microfonezinho do Zoom. Tá, voltando. Eu tenho que fazer igual, Cláudio, eu tenho que usar variável, eu jogo direto no println, o que eu faço? A nível de disciplina, eu não vou fazer distinção. Você quer usar variável? Não tem problema. Você quer botar direto no println? Não tem problema. Não vai perder ponto por um ou por outro, contanto que o código funcione. Mas no futuro, né, se você for desenvolver aplicações mais complexas, você tem que ponderar o seguinte: essa informação aqui, número -1 e número +1, eu vou precisar dela depois desse println? Eu vou precisar copiar em um arquivo de texto? Se for o caso, se eu for precisar dela, o ideal é que sim, que a gente use uma variável para guardar essas informações. Mas se for um valor efêmero, que você não vai precisar guardar, que você não vai precisar usar depois, joga direto aqui, não tem problema. Para esse exercício, é tudo que está sendo pedido, né? Mas, se você quiser deixar com a variável também, fica até mais organizado, né? Eu acho, quando você usa a variável, que é uma balança, né? Você preza ou pela organização ou pela limpeza do código, digamos assim, né? Tem momentos em que dá para você usar as duas, mas tem um momento que você vai ter que escolher se você vai usar bastante variável ou não, se você quer deixar o código mais direto, né? Se você já for um programador experiente. Mas, enfim, fica a critério de vocês e eu não vou fazer distinção, como eu falei, tá? Eu vou deixar assim, porque eu prefiro, eu acho que o código já está autoexplicativo, ele faz tudo que a questão pede, então não há necessidade da gente usar uma variável para isso, ok? Duas variáveis, no caso, né? Só que está faltando um pequeno detalhe. A questão, ela pede para ser lido do teclado o número, né? Porque se a gente colocar aqui, por exemplo, 29, né? Vai funcionar, ele vai mostrar o 28 e o 30. Aqui, ó, 28 é o antecessor e o sucessor é o 30. Só que a gente tem que ler essa informação do teclado. E aí, para ler do teclado, tem todo aquele procedimento, né? Primeira coisa, a gente precisa importar para o nosso código essa classe aqui, olha, que é a classe Scanner, pertencente ao pacote útil do pacote Java. Quando você bota um import aqui, você está dizendo, eu quero copiar essa classe lá das bibliotecas padrão do Java para dentro do meu código. E aí, quando a JVM rodar o seu código, ela vai buscar lá na biblioteca do Java essa classe Scanner, para que ela tenha acesso e ela saiba quais métodos, quais atributos dessa classe você está usando. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V que a JVM faz. É daí, inclusive, que vem o nome de compilação, né? Porque o compilador ele pega várias bibliotecas e compila junto com o seu código. Ele compila assim, dessa forma. E vira tudo um código só, né? E aí você consegue ler direitinho quais métodos foram utilizados, enfim. Tá? Então, a gente quer a classe Scanner, somente a classe Scanner, que é responsável pelo quê? Por ler informações de um teclado, ok? Então, importo aqui, e dentro do meu código, pessoal, eu preciso instanciar, olha aqui, instanciar um objeto da classe Scanner. O que é instanciar um objeto de uma classe, gente? Lembrem do que eu falei lá nas primeiras aulas. Você tem uma classe, ela vai representar o quê? Um modelo, é como se fosse uma planta baixa de uma casa. Você tem as medidas, você tem os atributos, você tem os procedimentos, tudo descrito ali, como se fosse um conjunto de regras, né? Como se fosse uma receita de bolo. E quando você instancia um objeto dessa classe, é como se você estivesse fazendo o bolo.
né? Você está criando um bolo. Tanto é que você pode criar vários bolos, ou bolos, né? Sei lá como é que fala. Acho que é bolos, né? Você pode criar vários bolos iguais, baseado naquela receita, naquela mesma receita. Em palavras de programação orientada a objetos, seria: você pode instanciar vários objetos daquela mesma classe. Mas aqui nesse caso do scanner, a gente só precisa de um objeto, que vai ser responsável por ler as informações do teclado, sejam elas strings, sejam elas inteiros, doubles e assim vai, tá ok? Então, vamos instanciar esse objeto. Como é que a gente instancia o objeto de uma classe? Ah, Cláudio, mas a gente só ia falar de classe objeto lá para baixo. Tá, isso realmente vocês me pegaram, né? Eu falei isso realmente, mas esse tipo de instanciação a gente precisa, porque senão não tem como ler do teclado. Lá nos exercícios de classes, né, a partir lá do 9º, eu acho, a gente vai comentar melhor sobre as estruturas da classe. Não, a gente não vai ficar só nessa instanciação. Vou comentar sobre atributos, vou comentar sobre métodos e assim por diante. Tá ok? Então, para a gente instanciar um objeto do scanner e de qualquer classe, a gente precisa, primeiro, colocar o nome da classe, certo? Scanner. Seguida, do nome do objeto, e aí eu poderia, por exemplo, botar obj, né, que é objeto, né? Porque o nome é um nome de variável qualquer. Você pode colocar qualquer nome de variável, contanto que siga aquelas regras. Por exemplo, eu não posso ter um nome de variável ou objeto começando com um número. Eu não posso ter começando com um caractere especial, por exemplo, né? Em Java, pelo menos, isso não pode. A única exceção é o sublinhado, né? Esse underline aqui, né, que muitos chamam. É a única exceção. Você pode começar o nome de variável com ele. Então, eu vou dar um nome de entrada. Tá? Vou dar o nome de entrada porque vai representar a entrada do teclado. A gente poderia chamar de teclado também, né? Tanto faz. Contanto que você mantenha a consistência do nome da variável ao longo do seu código. Muito bem, temos aqui o nome da classe, scanner. Temos o nome do objeto. Eu vou deixar a entrada, tá? Porque é um padrão que a gente usa aqui geralmente. Pode ser input também, né? Que é entrada em inglês, mas vamos deixar a entrada. Ok? Bem, eu posso instanciar da seguinte forma. Declarei o objeto. Olha só, isso aqui é a declaração. Tá? Você declarar a variável entrada. Por enquanto, a entrada é só uma variável comum. Ela vai se tornar um objeto quando você instanciar. E qual é o processo de instanciação? É muito simples, é só você pegar esse comando aqui, ó, new, você está criando um novo objeto de uma determinada classe e indica qual é a classe que você está criando. Eu quero criar um novo objeto da classe scanner. Ok? Um novo objeto da classe scanner. Mas o construtor, a gente vai falar melhor sobre construtores depois, dessa classe scanner, ele precisa de um argumento. E você tem que indicar de onde esse scanner vai ler as informações. E a gente representa a entrada padrão do sistema dessa maneira aqui, ó. Lembram da classe system, do println? Pois é, lá dentro tem uma entidade chamada in, que representa a entrada padrão do computador, que é quem? O teclado. Então, você está dizendo para o scanner que ele vai ser um objeto que vai ler as informações que vêm do teclado, da entrada padrão. Eita, apareceu a minha cadeira aqui atrás. Da entrada padrão do computador. Ok? Bom, aqui eu estou instanciando um objeto, mas eu não estou guardando ele em lugar nenhum. Eu preciso atribuir esse objeto a uma variável que vai armazenar aquele objeto. Porque se você fizer só isso aqui, esse objeto ele é criado, mas ele é perdido na memória. Você não sabe onde é que ele está. Você não tem mais acesso a ele. Então, é por isso que a gente precisa guardar esse objeto. Ó, isso aqui tudo representa a criação de objeto. Você vai atribuir esse objeto a uma variável. E a gente já tem uma variável para fazer isso, que a gente declarou na linha de cima, a entrada. Né? Olha aqui. Eu estou instanciando um objeto do scanner e colocando na variável entrada. Porque aí eu posso depois utilizar essa variável ao longo do meu código. Eu separei em duas linhas só para a gente fazer essa distinção entre declaração e instanciação. Ok?
É instanciação seguida de atribuição, né? Atribuição. Porque, ó, aqui você instanciou e aqui você atribuiu, ó, um sinal de igual. É a mesma coisa que se a gente fizesse isso aqui, ó. Int n igual a 10. É uma atribuição, ok? Muito bem. Mas o que a gente geralmente faz, gente, é você fazer a declaração e a instanciação tudo na mesma linha. Então, a gente não precisa quebrar essas duas linhas dessa forma aqui. Afinal, entrada é um objeto. É uma variável que vai receber um objeto. Então, a gente pode botar tudo na mesma linha. De que forma? Olha só. A gente vai pegar, ó, e vai atribuir o scanner direto na variável que a gente acabou de declarar. Então, aqui agora vai ser uma declaração seguida de instanciação, seguida de atribuição. Olha aqui. A instanciação é isso. Isso aqui é a instanciação. A declaração é isso aqui. E a atribuição é isso tudo aqui, ó. São 3 etapas, né? Você declara a variável, instancia o objeto e atribui. Você faz uma ligação entre esse objeto e a variável. Tá certo? Muito bem. Agora a gente já tem um objeto scanner pronto para ler as informações do teclado. É o entrada. Sempre que você quiser ler, basta chamar esse objeto entrada. E é isso que a gente quer aqui para a nossa variável número, né? A gente não quer mais colocar do teclado, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente chama o objeto entrada, e aí se você digitar o nome do objeto e apertar ponto, olha só, o NetBeans, ele mostra todos os métodos pertencentes a esse objeto, ou seja, tudo que você pode usar. Ó, tem um monte de método aqui. Close, delimiter, find all, find within horizon, get class, has next line, has next long, next match, enfim, um monte de métodos, né? Mas os métodos que interessam para a gente fazer a leitura, você não precisa decorar tudo, tá? Você só precisa desses aqui, ó, next alguma coisa. E dependendo da informação que você quer ler, você vai usar um next específico. Se você quer ler uma string, você vai ler o next line. Olha aqui, vocês conseguem ver aqui, ó, o tipo de retorno dele, string. Essa coluna da direita é uma referência para o tipo de informação que você quer ler. Então, o next line, ele lê uma string. Só que a gente não quer ler uma string aqui no código, a gente quer ler um número inteiro, a gente quer ler um int. Então, a gente usa o next int. Vejam que você tem o next double, o next float, next int, next long, que é um int gigante, né? Next short, que é o short, ele é um int pequeno, né? Você tem, enfim, next boolean, por exemplo, o que é verdadeiro ou falso, né? São variáveis booleanas, né? E assim vai. Os outros métodos a gente provavelmente não vai usar. Você tem que focar nesses aqui. Next double, next float, next int, next line. São 4. Nesse caso aqui, a gente quer um inteiro. Então, eu vou usar o next int. Seleciono e aperto Enter. E não posso esquecer do ponto e vírgula. Ok? Pronto. Aqui, quando o programa chegar nessa linha, ele vai interromper, ele vai pausar. E ele vai aguardar você digitar o número, né, do teclado. 12, 29 e assim vai, né? Só que, da mesma forma como aqui na instanciação, se você somente instanciar o objeto, você não vai ter... você precisa guardar. Se você só instanciar, você vai perder aquela informação. Por isso que a gente precisa atribuir alguma coisa. A gente precisa guardar essa informação lida em uma variável. Fazer só isso aqui, para ler o dado do teclado, está errado. Você vai perder a informação. É por isso que a gente precisa atribuir a uma variável. Então, a gente pode usar a variável número, que é a variável que vai ser considerada aqui no cálculo do antecessor e do sucessor. Né? Então, a gente pode pegar essa variável número e jogar direto aqui na entrada, na leitura da entrada, né? Vamos lá. Int número igual a entrada next int. Ou seja, a informação que vai ser guardada aqui vai ser exatamente aquela que vai ser lida do teclado. E aí, a partir disso, você pode encontrar o antecessor e o sucessor.
Então, só recapitulando, gente, para a gente fazer uma leitura do teclado, a gente precisa do quê? Primeiro, importar a classe scanner do pacote Java Útil fora da classe, tá? Mas não pode ser antes do pacote. Se você botar aqui em cima, vai dar erro. Tem que ser depois do comando do pacote e antes da classe, ok? Tem que ser aqui fora, aqui nesse meio, né? E lá dentro do método main, que é onde as coisas acontecem, você cria um objeto dessa classe scanner, que eu chamei de entrada, chama o método nextInt desse objeto para ler o inteiro do teclado. E você vai guardar essa informação na variável nome. Ok? É isso que a gente precisa fazer para ler uma informação do teclado. Ok? Pronto, o programa está terminado. Ele faz exatamente o que se propõe, né? A gente poderia até colocar... Vamos executar do jeito que está, depois a gente melhora ele. Deixa eu executar aqui para ver como é que ele está rodando. Vamos lá. Ah, eu acho que já parou, né? Eu fiquei aguardando aqui. Mas é porque ele está pausado, está aguardando a minha entrada. Então, eu vou colocar um número aqui. Vamos botar 33, por exemplo. Né? Aí você aperta Enter e ele vai realizar a leitura. Apertei Enter e olha lá. Antecessor 32 e sucessor 34. Correto, funcionou direitinho. Tá? A gente poderia até, para melhorar, né, o nosso código, a gente pode botar um print aqui, olha. Eu fiz rápido porque eu já expliquei como é que funciona o atalho, tá? Eu digitei S-Alt, apertei Ctrl espaço, Enter, aí ele colocou o print ln, e o que eu fiz? Eu só apaguei o ln, porque eu não quero o print ln, eu quero o print. Porque eu quero exibir a mensagem dizendo assim, ó, digite um número. E como eu quero que o cursor permaneça na mesma linha, né, da frase digite um número, eu usei o print. Aqui, ó, o print, sem o ln, tá? Vamos ver como é que ficou? Shift F6. Tá aqui, ó, digite um número. Aí ele está aguardando eu digitar alguma coisa. Vamos botar outro número aqui. 67. O antecessor é 66 e o sucessor é 68. Perfeito. Funcionou exatamente da forma como deveria o nosso código. Ok? Nossa, 52 minutos já. O tempo voa. Vamos ver se... Vamos ver se eu consigo fazer mais um exercício. Se dá tempo, né? É porque eu vou fazer uma hora de aula, né? E vou pausar e depois eu vou gravar o restante. Em uma hora a gente fez um exercício. Nossa, então você 28 horas? Não. É porque eu peguei esse tempo para explicar coisa de variável, de objeto, né? Expliquei sobre a lista. Acredito que os outros exercícios sejam mais rápidos, ok? Vamos para a segunda aqui, olha. Desenvolva um programa que leia 3 números double do teclado e exiba sua soma e a sua média na saída. Então, novamente, o teclado eu vou deixar para o fim, tá? Então, a gente vai pegar 3 números double, já não é mais inteiro, tá? São double, ou seja, o que é um número double? É um número fracionário, aquele que tem casa decimal. Então, 5,4 é um número decimal, é um double, enquanto que o inteiro só tem parte inteira, né? E o programa quer que você exiba a soma desses 3 números e a média desses 3 números na saída, que é o console, né? A saída do programa, ok? Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui, vou fechar esse teste que a gente já fez, né? Vou minimizar aqui o pacote Q1, porque eu vou criar agora o pacote Q2, que é da segunda questão, tá? Então, o nome do pacote vai ser Q2. E dentro dele, eu vou criar também, novamente, uma classe chamada teste. Aqui, ó, Java Class. Vou chamar de teste. Enter. Lembrem novamente, a classe principal é a classe teste, mas a gente precisa do método main. Então, eu digito main, uso aqui o atalho do Ctrl espaço e aperto Enter. Aí ele já coloca para mim ali o método principal, ok? Bom, são 3 números, vamos voltar aqui, ó, são 3 números e os 3 são double. Vamos declarar então, vamos começar declarando. Eu vou chamar de N1
N2 e N3. São 3 números, então vão ser 3 variáveis para guardar essas 3 informações, tá certo? Ah, Cláudio, eu não poderia ter feito tudo na mesma linha? Assim, ó, N2, N3? Poderia. É a mesma coisa do println que eu falei ainda agora. Eu não vou fazer distinção. Você faz da forma como você preferir. Alguns padrões de projeto, eles não recomendam fazer dessa forma. Eles recomendam deixar como estava antes, assim, ó. Mas aí isso vai de cada um, e aqui na disciplina eu não vou tirar ponto por isso, tá bom? Eu prefiro assim porque eu acho, na minha opinião, que fica mais organizado, tá? Certo. Os 3 estão aí. Como a gente ainda não vai ler do teclado, a gente pode atribuir valores, por exemplo, 3.4, 9.1, e vamos colocar aqui 13. Sei lá, 54. Pronto. São os 3 números. O comando ele quer a soma e a média. Então, vamos criar uma variável para cada uma delas. Vamos chamar aqui a soma e a média. Cláudio, mas como é que você sabe que soma e média tem que ser double se na questão não diz? Não poderia ser inteiro? Aqui, realmente, o comando não diz, mas aí você tem que usar a sua perspicácia de programador ou de programadora para entender o seguinte: como você está somando 3 números decimais, o resultado vai ser um número decimal, né? 1,1 mais 1,1 dá 2,2. Ou seja, o resultado vai ser decimal, de qualquer forma. Ah, não, mas e se der exatamente 5? Bom, mas aí você vai correr o risco, né, de declarar um inteiro. E se não der 5 exatamente? Né? O ideal é deixar como double. E a mesma coisa para a média. A média, como vocês sabem, ela envolve divisão. E geralmente, quando você divide, você tem um número fracionário, você tem um número decimal. Então, é por isso que, geralmente, soma e média são representados com valores decimais, com double. Ok? Bem, a soma, gente, é muito simples, né? A soma a gente pode fazer direto, olha. Atribuir aqui, ó, N1 mais N2 mais N3, direto na declaração da variável soma. Pode fazer isso, ou poderia ter feito depois, né? Primeiro declara, né? Tem gente que prefere assim, primeiro declara, só declara e depois é que faz os procedimentos. Então, aí poderia fazer, né? N1 mais N2 mais N3. Pronto. Daria no mesmo. Mas vamos colocar desse jeito aqui, porque fica o código mais enxuto, né? Ok? Beleza. E a média? A média, se vocês lembrarem bem, vou pegar aqui a caneta. A média, como é que a gente calcula a média? Como é que a gente calcula a média? Geralmente é representado por μ, né? A média é nada mais do que a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, se aqui eu tenho 3 valores, esse n grande aqui, ele vai ser 3. Ou seja, eu tenho 3 números, né? Eu tenho o N1, eu tenho o N2 e eu tenho o N3. Então, eu somo os 3 e divido por quanto? Por 3, porque é exatamente o número de valores que eu tenho. É assim que a gente vai calcular a média nesse caso. Ok? Então, a gente pode botar direto aqui no código. A gente pode botar direto aqui no código. Média vai ser N1 mais N2 mais N3. Cláudio, mas por que esse parênteses? Esse parênteses aí apareceu do nada. O parêntese, pessoal, ele é importante porque se a gente fizesse sem um parêntese, olha aqui, ficaria assim, ó. Ficaria N1 mais N2 mais N3 sobre 3. Quer dizer, você não está dividindo todo mundo por 3. Você está dividindo só o N3. Porque vocês sabem que, pela ordem de precedência, a divisão e a multiplicação elas acontecem primeiro. Né? Então, vai ser feita primeiro a divisão e só depois a soma. E a média não funciona assim. Você tem que primeiro somar e só depois dividir. É por isso que a gente precisa do parêntese. Para dizer, olha, não, divisão, aguarde.
Eu vou primeiro fazer a soma do parêntese e só depois eu vou dividir. Ok? Bem, agora chegou a hora da exibição, né? Então, vamos lá para os printlns. No primeiro println, eu vou colocar a soma, tá? E vou concatenar com a variável soma. Olha aí a concatenação de novo. Na linha de baixo, eu vou pegar a média e vou concatenar com a variável média. Estão vendo? É simples assim. Vamos executar para ver como é que fica? Olha lá, a soma deu 26,04. Engraçado, é o dia do meu aniversário, 26 de abril. E a média, 8,68. Vamos ver se está certo o cálculo? Vamos pegar aqui a calculadora do Windows. Então, vamos lá. 3,4 mais 9,1 mais 13,54. Olha aí, a soma deu certinho, né? 26,04. Tá aqui, ó. 26,04. E a média? Bom, a média é só a gente pegar a soma deles e dividir por 3. Então, eu já fiz a soma, né? Eu não preciso fazer de novo. Basta a gente dividir por 3, que ele me dá a média, olha aí, 8,68. Certo? Então, o nosso código calculou direitinho. A gente poderia, inclusive, ter colocado direto aqui, né? Soma dividido por 3, porque ó, a gente está repetindo, né, o mesmo procedimento. N1 mais N2 mais N3 e N1 mais N2 mais N3 na linha de baixo. A gente pode botar simplesmente assim, ó, soma. Ok? Pronto. Deixa eu só apagar aqui os desenhos. Pronto. Nosso código está pronto. Falta só a leitura do teclado, né? Então, vamos lá novamente. Leitura do teclado, eu importo o scanner, não é isso? Do pacote Java útil. Dentro do método main, eu instancio um objeto que eu vou chamar de entrada, passando essas informações para o processo de instanciação. E aí, a leitura dos números vai ser toda feita pelo teclado. Então, aqui eu vou chamar a entrada, olha só, vou atribuir na variável N1, entrada, next, só que agora é next double. Olha, é esse método aqui, ó, next double. Por que next double? Porque N1 é um double, eu quero ler uma informação fracionária do teclado. É diferente do exercício anterior, que era next int, né? E aí eu repito esse procedimento aqui também, ó. Next double para N2 e next double para o N3, ok? Aí a gente pode até botar aquela informaçãozinha lá, dizendo assim, digite um número, digite N1, digite N2, né? Vamos colocar para ficar mais organizado? Então, vou colocar aqui em cima do N1, eu vou colocar digite N1, e vou botar o print, né? Não println, porque, como eu já falei, eu quero que seja na mesma linha, né? Aí, aqui embaixo, a gente vai botar digite N2, também vai ser print e não println. E na linha de baixo, digite N3. Novamente o print. Aí ele vai pedir os 3 números, você vai digitar e ele vai repetir o procedimento. Ele vai primeiro somar e depois calcular a média. Certo? Vamos ver aqui se funcionou. Eu vou botar números fáceis, porque aí vai ajudar a gente a calcular, né? Vamos botar N1, eu vou botar 1,5. Ah, atenção, muito importante aqui, gente. Já vi alguns de vocês errando isso na aula. Alguns perguntam, professor, mas não tinha que ser 1,5? A resposta é depende. Se o seu Windows tiver em português, Windows ou sistema operacional, eu estou falando porque o Windows eu tenho conhecimento de causa. No Linux eu acho que é assim também. Mas se o seu sistema estiver com a localização padrão, que geralmente é indicado pelo idioma, se for em inglês, você bota 1,5. Mas se for em português, aí você vai ter que botar vírgula. Ok? O que provavelmente é o caso de vocês, né? No meu caso, o meu sistema está em inglês, só que o sistema financeiro dele, eu mudei para português. Então, ele entende que a vírgula é o separador decimal. Ok? Tá aí, ó, 1,5, 2,25 e o N3 vai ser 10,6.
Tá aí, ó. A soma deu 14,35 e a média deu 4,78. Ah, mas não era vírgula, Cláudio? Vírgula quando você estiver digitando. Tá? O programa ele vai exibir decimal com ponto. Mas quando você estiver entrando aqui pelo console, tem que ser vírgula. Ah, e no código, Cláudio? No código é ponto também, porque a linguagem é em inglês. A única exceção é quando você estiver inserindo informações aqui no console. Tá ok? Vamos ver aqui se está correto o nosso cálculo. Ih, eu fechei a calculadora, né? Vamos abrir de novo. Vamos ver aqui a soma. 1,5 mais 2,25 mais 10,6, 14,35. A soma deu certo. Agora vamos dividir por 3 para encontrar a média. Está aí, 4 ponto ou vírgula 78,333. Deu uma dízima, né? Certo? Então, nosso código funcionou perfeitamente. E com isso a gente encerra a segunda questão. Tá certo, gente? Deixa eu só responder aqui rapidinho, pessoal, que já passou, assim, está passando uns 5 minutos, né? Tá, é isso aí. Então eu vou encerrar aqui e aí depois eu volto para mais uma hora de programa de exercício, tá ok? Deixa eu parar aqui o compartilhamento e vou parar a gravação aqui. Stop.